Deus é bom, gente. Amém? Você pode estar pensando, por que a Patrícia está aí com você? Aleluia. Porque é ela que vai falar sobre dízimos e ofertas, amém? Ela pensou, pastor, você não vai comigo? Eu falei, pô, aleluia. Eu vou aonde você quiser, eu vou, Patrícia, está tudo bem. Vocês viram que está diferente, né? Você nos perdoe né, o transtorno, mas estamos em reformas, né? Vocês sabem disso. Então, logo vai ter aqui também a revitalização do corredor, que não vai mais ficar com essa cara de abandonado, né? Quantos creem? Em nome de Jesus, amém? O telhado, a iluminação, aqui do lado também vai sair essa parede branca, vai entrar um painel ripado, enfim, vai ter um monte de coisa aí em nome de Jesus que a gente está colocando em ordem, tá bom? Mas eu quero mesmo que, enfim, deixa a Patrícia falar, né? Melhor, vai Patrícia, aleluia, você é uma bênção. Oi gente, boa noite. Eu estou um pouquinho nervosa, então se eu gaguejar, se eu desmaiar, mentira, eu não vou não, gente. Ai, vamos lá. Bom, a palavra que veio no meu coração foi sobre dando o que nos custa. Então eu peguei duas passagens aqui, uma do Velho Testamento e uma do Novo. E a do Velho Testamento é 1 Crônicas 21, versículo 24. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Quando eu ouvi essa palavra, na verdade eu ouvi uma frase que falava assim: Deus me livre fazer algo para Deus que não me custe nada. Eu não sabia que isso era um versículo. E quando o pastor me chamou para vir aqui, eu falei, não, eu não consigo, eu não sou capaz. Mas aí eu lembrei dessa frase: Deus me livre fazer algo para Deus que não me custe nada. E no Novo Testamento, em Lucas 21, do 1 ao 4, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. E viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possui para viver. Mais uma vez, dando o que custa. Muitas vezes, em momentos de situações difíceis, a gente não consegue dar algo, porque o nosso coração, muitas vezes, está no dinheiro, está em coisas, está em sentimentos. E isso faz com que a gente tenha vontade, muitas vezes, de voltar, sair desse lugar que Deus nos colocou. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos ensina que doar, que confiar nele, faz com que o nosso coração esteja nele. E quando o nosso coração ele está no dinheiro, ou está em coisa, ou está em situações, a gente passa por ansiedade, por medo. Mas Ele é maravilhoso. Provisão, confiança e honra. Eu estava lendo sobre Provérbios. E eu fui ler a história, né, de Provérbios. E eu vi que Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. E o Senhor deu a ele essa sabedoria. E nessa sabedoria, ele fala sobre o que nós devemos fazer para ter uma vida melhor, para andar como sermos fonte. E aqui em Provérbios 3, 9 e o 10, ele fala: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinhos os teus lagares. Gente, isso é a mais pura sabedoria de Deus, para que a gente possa dar, mesmo que custe algo para a gente. E não é só dinheiro, não é só uma oferta, mas o que nós temos, o que Deus colocou no nosso coração para a gente fazer. É muito mais do que... eu coloquei essas palavras aqui: provisão, confiança e honra. A Flávia agora há pouco falou para mim, né, que o louvor e o dízimo são honra. Eu achei muito bonito e é verdade. Então, que possamos honrá-lo nesse momento. Pode ficar em pé. Vamos declarar, gente? Senhor, que nós possamos te honrar essa noite. Que nós possamos te honrar com o nosso louvor,
que nós possamos te honrar com o nosso dinheiro, que nós possamos te honrar, Senhor, com o nosso coração, Senhor. Não vai faltar, Senhor, as contas estão pagas, Senhor, eu estou num bom lugar, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada, o Senhor é bom. Queridos, eu fico assim, sabe, com muito temor mesmo, sabe, que a gente vem aqui, né, trazer a palavra da fé. O pastor, né, pediu para mim trazer. E assim, é tão fácil para você, Bel, você canta, né? Super. Não é. Todas as vezes, sabe por quê? Porque o que acontece? Às vezes a gente está aqui, né, na hora do louvor, e você pode fechar o olho um pouquinho, né? E aqui não dá não para fechar o olho, tem que ficar com o olho bem aberto, né? Aleluia. Queridos, o Senhor é bom, né? Para quem não me conhece, meu nome é Bel, pode me chamar, é Marisabel, mas pode chamar de Bel. Estou aqui no Verbo da Vida há 4 anos, muito feliz. Não nasci aqui, mas estou plantada aqui. Aleluia. E vou permanecer até que Ele me envie ou me mantenha, não tem problema, eu estou aqui. Aleluia. Queridos, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o que a gente precisa, sabe, para ter uma vida de fé, sabe, e de verdade, né? Quando o pastor vem falar aqui que a gente vem falar mais do mesmo, é verdade, gente, não tem como a gente mudar, sabe, é segurança para a gente falar as mesmas coisas, e você pode ver que a gente sempre vai falar de vários assuntos, mas a raiz, o coração, sabe, aquilo que é o tutano mesmo, você sabe o que é tutano? Vocês sabem? Aquilo que está dentro do osso lá, aquela coisa forte, é a fé. Não tem como a gente querer pular essa etapa. Então, queridos, olha, se pudesse hoje, né, colocar um tema assim, sobre essa pregação, sabe, não basta só a gente crer, sabe, a gente precisa ir além. Então, então tá bom, eu criei e agora? Não, acredito. Tá, beleza, você acredita, mas é só isso? Não, e não que seja só. Sabe, gente, eu não estou diminuindo as coisas de Deus, mas existe um pacote, sabe, existe um kit, uma caixa de ferramenta que a gente tem que usufruir de tudo isso. Então, queridos, a Bíblia, ela nos fala em Provérbios 18:1, sabe, diz pra gente o quê? Que quem se isola, a pessoa que se isola, ela busca seus próprios interesses. Então, se você está andando sozinho, você não está preocupado com ninguém, você está procurando responder o quê? Procurando fazer o quê? Os seus próprios interesses, né? E também, eu gostaria de ler com os irmãos, em Eclesiastes 4, do 9 até o 12. A gente vai chegar em um bom lugar, amém? Deus é bom. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, vem falando também, sabe, dessa questão de que não é bom a gente andar só, né? Vem dizendo assim, ó, melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. 11, também se 2 dormirem juntos, se aquecerão, mas um só não se aquecerá. 12, se alguém quiser prevalecer contra os 2, lhe resistirão, porque um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Sabe, então, queridos, aqui a gente vem falando que, de verdade, pare e pensa a sua vida. Sabe, se você andar com um companheiro, se você tiver uma pessoa, um amigo de oração, uma pessoa em que você possa confiar, uma pessoa idônea, sabe, com quem que a gente tem pego conselho? A gente tem pego conselho com as pessoas lá de fora ou com as pessoas que estão aqui para poder nos direcionar? Então é bom que você ande sempre junto com alguém, tem um amigo de oração. E o que tem a ver tudo isso com crer? Sabe, o que tem tudo a ver? A gente vai chegar em um bom lugar, tá bom? Queridos, a gente está falando, sabe, de que não é bom andar só, é bom andar em 2, mas existem algumas coisas, sabe, na nossa jornada como cristão, que são tratadas de formas individuais, tá? Então, assim, pode ser que não seja todas, mas algumas que eu lembrei, até porque, gente, a gente falar que tem tanta coisa para falar, não dá para a gente falar de tanta coisa em 30, 40 minutos. Então, uma das coisas que tem que ser individual é salvação.
Eu não posso me salvar pelo meu marido, eu não posso me salvar pelo meu filho, você não pode salvar pela sua esposa. Então, salvação é individual. A palavra ela já foi estabelecida, gente, é imutável. Está lá, céu existe, foi feito para mim e para você, nada vai mudar, entendeu? Mas o que acontece? Não dá para mim querer salvar você. Não, eu vou vir aqui, ó, eu vou salvar você. Não, é você. E digo mais, sabe, a salvação, gente, ela é uma garantia que não é passiva. Sabe, eu aceitei Jesus, oh, beleza, estou salvo. Não é bem assim. Sabe, ela vem de forma gradativa, porque você vai construindo numa corrida, não numa jornada. Sabe, não é mais com correria. Então, se de repente você teve aí em outros caminhos, ou antes de chegar até aqui, ou antes de conhecer Jesus, você andou correndo, eu vim falar para você, te aquieta. Te aquieta, te acalma, entendeu? Porque se você está aqui, você vai chegar a um bom lugar. Sabe, existe favor de Deus, existe a boa mão poderosa do Senhor estendida sobre as nossas vidas. Então, além da salvação, né, não tem como falar de crer sem falar na fé, né? Então, gente, cada um tem uma medida de fé. Sabe, essa taça aqui, ó, ela deve ter o quê? Acho que 200 ml no máximo, 180. Não adianta, gente, eu querer colocar dentro dessa taça 500 ml. Não vai caber. Não vai caber. E também seria muito feio da minha parte. Vou explicar para vocês uma coisa. Lá no Chile, né? Se você der uma xícara de chá para alguém e se ela não tiver cheia, mas bem aqui, você é mal educado. Então, olha como é que as coisas mudam. Então, imagina só, você ter uma xícara desse tamanho, uma taça desse tamanho, está com a garrafa aqui e quiser, né, saciar a sua sede e vir de golinho em golinho. Botar um pouquinho, bebo. Bota um pouquinho, bebo. Não, porque ela tem uma capacidade que pode fazer você beber e saciar a sua sede. De repente você vai ter mais sede, você vai beber mais copos. Mas, poxa, para quê? É ter esse emprego de ficar colocando de pinguinho em pinguinho. Já viu criança? Né, que pega a garrafinha de água, põe na tampinha, bebe, põe na tampinha. Não é coisa de quem é menino. Né? Quem não fez isso? Eu já fiz, gente. Eu já fui criança um dia. Já pesei 1 quilo, sabia? Estava na barriga da minha mãe. Eu pesei 1 quilo quando estava lá. Todos vocês também, né? Já pesaram 1 quilo. Amém. Mas a revelação é progressiva. Vamos ler em Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia Mais, tá bom? Tem algumas Bíblias que nos trazem, sabe, uma revelação bem legal de tudo que está, de aquilo que a gente tem. Então, tem algumas outras traduções que a gente consegue ver. Mas eu gostei dessa Bíblia Mais. Em Romanos 12, 3. Deixa eu colocar aqui Romanos 12, 3. Achei. 12, versículo 3. Vem dizendo assim, ó. Escreve na Bíblia Mais. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu. Então, isso. Aí, Deus é bom. Então, gente, a fé, ela é uma ferramenta, sabe? É como eu falei, a sustância mesmo, sabe? Da nossa vida como cristã. Então, eu posso, sabe? Ter a minha fé, mas se tem uma coisa que eu não posso fazer, sabe? É ter por você. Ai, não, Malu, pode, nem precisa mais ter fé, porque eu vou ter assim, de um tanto que eu vou ter para mim e para você. Não, a fé é para cada um. Então, o máximo que a gente pode fazer pelo nosso irmão é pegar junto. Sabe, quando você está passando uma dificuldade, é como eu falei aqui outro dia, sabe, sempre vai ter um bom conselho, sempre vai ter uma palavra que incentiva. Então, sabe, você tem aquele seu amigo de oração, você tem aqui o nosso pastor, você precisar um horário, ele vai te atender, tem a Laura, sabe, tem os irmãos mais velhos aí, né, que podem te aconselhar. Mas, sabe, o máximo que a gente vai poder fazer é pegar com você, sabe, é falar, amada, vamos junto nessa aqui, vamos orar. E o que é pegar junto? Sabe, querido, se alguém te pede um socorro, um auxílio no seu trabalho, como é que você faz? Você usa um versículo da palavra, você ora por aquela pessoa,
sabe? Então, pegar junto é isso. Olha, eu estou passando por essa situação aqui. Vamos pegar junto comigo em oração? Então, você pode pegar junto. Mas ter fé a ponto de falar, irmã, descansa, que eu vou orar e tudo vai acontecer. Não, não é bem assim. Você tem a sua medida de fé, então exerça ela sobre a medida que você tem, tá? Cada um com a sua medida. Se você está tendo fé do tamanho, é igual o pastor pregou domingo, é do tamanho de um grão de mostarda, mas é pequena. Quem falou que é pequena? É a medida que você tem. E a gente aprende no Rema, sabe que o quê? Que a fé ela vai aumentando, sabe? E tem fé fingida, tem fé falsa. Então, não é disso que eu vim falar hoje, é sobre crer, mas pega isso, salvação, fé, autoavaliação também. Autoavaliação, já fala. A Bíblia fala o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o diácono que está passando para entregar ceia, não é o pastor que está, deixa eu ver se você tomou ceia. Não tomou, né? O que aconteceu? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você que autoavalia. Dizimar também, gente, é inquestionável. É uma coisa que é individual. Não existe dízimo familiar, tá? Dízimo é individual. A não ser que você seja, né, o provedor da tua casa, sua esposa não trabalha e seus filhos, então é um dízimo individual. Mas eu sei que a gente temos bons maridos aqui que ofertam na vida das esposas para ela poder ter o prazer de falar assim, não, eu vou tirar desse dinheiro que ele me proporcionou para que eu possa dizimar. Sabe, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, isso é tão importante. Eu sempre trabalhei, eu ainda não cheguei ao nível do meu marido, né, conseguir suprir as necessidades, mas eu estou orando para isso. Falei, Deus, chegando nesse papo, parei, não trabalho mais, só fico com o menino, cozinhando, né, de mãe. Para mim tá, feliz da vida, porque de verdade, gente, tem gente que gosta de trabalhar, tudo bem, pode trabalhar, irmão. Eu prefiro ficar em casa. Eu, de verdade, prefiro ficar em casa recebendo, já pensou? Ai, que delícia, mas, né, vamos lá. E tá tudo bem, viu? Quem trabalha, quem não trabalha, não tem problema. E, sabe, gente, a forma de como a gente é tratado por Deus. Sabe, não é uma coisa a larga escala. Sabe, um soldadinho de chuva colocou numa forma e foi lá e fez um monte igual. Não, gente. Você tem ideia que cada um de nós somos moldados de forma única, exclusiva. Não existe outro igual a você. Você é único, você é exclusivo. Então, isso sim se trata, sabe, de uma ação de Deus para com a nossa vida, de forma o quê? Exclusiva, de forma individual. Isso é maravilhoso, gente, você saber, sabe, que tem um bom pai e que ele está ali exclusivamente para você, mesmo sabendo que você tem um monte de irmão. Olha quantas pessoas tem aqui na igreja. E não é só essa igreja. Todo mundo que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador também é nosso irmão. Então é muita gente. E tem mais gente para chegar, amém? A gente tem que ir, foi de admissão. Quem não vai, ora. Quem não ora, contribui, sabe? Mas se você contribui, dá para você orar. E se você ora, você pode contribuir também. Porque o nosso Deus é um Deus que é exagerado. Não é verdade? Se ele fala que a gente tem que cuidar de órfão, cuidar de viúva, fazer um monte de coisa, então ele não vai dar, também não vai deixar faltar para nós. Amém? E assim, sabe, gente? A gente aprende que Deus, ele não tem filhos preferidos. Não, mas Deus gosta mais do João do que da Maria. Deus gosta mais da Maria do que do João. Não. Gente, Deus tem propósitos diferentes com cada uma das pessoas. Deus, ele tem filhos mais dedicados. Então, você percebe que é propósito diferente de Deus para cada uma das pessoas e filhos mais dedicados. É eu para com Deus. Então, existe uma diferença, porque Deus não tem filhos prediletos. E assim, sabe, gente, apesar dessa individualidade que eu falei aqui desses temas, sabe, é importante a gente lembrar que a salvação e a fé, por mais que ela seja individual, sabe, na trajetória da nossa vida como cristã, é muito importante a gente estar em comunhão. Isso é para aperfeiçoamento, gente. Se a gente fala que existe uma unção da coletividade, se a Bíblia nos fala disso, então existe uma comunhão, existe um porquê disso acontecer, né? E quando a gente olha nessa palavra comunhão, sabe? Vamos fazer uma comunhão, vamos comer. Calma aí. Comunhão. O que a gente tem em comum? Isso é comunhão. O que nós, como cristãos, temos em comum?
nós temos Jesus, nós temos a salvação, nós temos saúde divina, nós somos justificados. Isso aí, para quem aceitou, é fato, não tem como mudar. Ai, mas eu não quero não, a cura divina eu não quero. Querido, como assim? Está disponível. Nós temos em comum, entendeu? Então isso é para todo mundo, não tem mudança, não tem como mudar. E sabe, uma coisa que eu acho importante também é o relacionamento, sabe? Dos irmãos, e eu digo mais, dos irmãos crentes. Sabe, porque tem irmão, eu digo assim, tem o irmão da igreja e tem o seu irmão da sua casa. E por que eu coloquei o irmão crente? Porque, gente, aqui a gente sabe que cachorro late, gato mia e crente o quê? Crê. Então é sobre crer. É você ter um relacionamento com os seus irmãos. Isso é fundamental para o crescimento espiritual. Sabe, gente? Quem nunca? Somos diferentes. Sabe? Se você na sua casa já tem diferença com teu irmão, que é da mesma mãe e do mesmo pai, você acha que gente, de verdade, vai acontecer. Mas você fica virado de cara para o seu irmão na sua casa? Não fica, sua mãe não deixa. Eu tenho 2 em casa, na verdade 3, né? Uma já é casada e 2 pequenos. Mas não fica não, não fica brigado não. Entendeu? Tem que fazer, tem que estar conversando, tem que dar o suporte, tem que estar junto com os nossos irmãos. E assim, sabe, queridos, a gente vem numa trajetória de fé, mas existe um ponto de partida. E o ponto de partida é o crer. A gente precisa, gente, é o ponto inicial. Sabe, crer como? E crer com o coração. Sabe, quando a gente fala de coração, está muito ligado aqui, é uma decisão que você tem. Sabe, não adianta você falar assim, mas eu creio, mas se não acontecer, não aconteceu. Não é dessa forma. É o crer incondicionalmente. A gente precisa desse crer incondicionalmente. E uma das definições de crer, gente, é tomar por verdade. Então, por mais que você não tenha visto esse corredor, para mim, é fatura liquidada. É verdade. Ele existe, mas eu já estou falando do corredor revitalizado. É verdade, mas Bel, não chegou material, mas ninguém fez, mas para mim já é verdade. Vai acontecer, e na minha vida, gente, depois, na minha trajetória como cristã, quando eu cheguei aqui, existiam umas coisas que, sabe, carregou, parece que, igual que a gente vai naquelas maquininhas que brinca e sai um monte de crédito, assim, tipo assim, olha, é verdade, cara, acontece. Então eu já tinha algumas convicções, e quando eu vim para cá e falar, cara, é verdade mesmo, a gente tem base bíblica para isso, é muito bom, a gente tem essa segurança na palavra do Senhor, isso é muito bom. E assim, sabe, gente, eu vou falando um pouquinho, mas eu vou ler mais Bíblia, tá, gente? Segura aí. O crer, gente, às vezes a gente fala assim, mas eu creio, mas ainda não aconteceu. Cara, quando você fala, eu creio, mas você voltou para o final da fila de novo. Não tem como. Eu creio, só que voltou para o final da fila de novo. Então, gente, o crer não é você ter resposta para tudo. Sabe, você como pai, como mãe, você tem resposta para tudo, para os seus filhos? Eu não tenho, gente. Eu não tenho. Muitas das vezes não é nem a hora dele saber a resposta sobre aquilo que ele me perguntou. Então, muitas das vezes, a gente, na nossa vida, nas nossas orações, que isso não acontece com a gente, mas tem muita gente que só ora pedindo. Então, se torna um pedinte de oração. Sabe, só um pedinte, só quer pedir, só quer. E na hora do dar, e na hora de você executar, e na hora de você fazer, cadê você? Sabe, então, não é do jeito que a gente quer. Não é na hora que a gente quer. Porque eu digo por mim, gente. Às vezes eu tenho mania de pegar como eu posso falar? Hoje não mais, sabe, mas não, vai acontecer e tem que ser desse jeito. O que acontece? Quando eu casei com o Jô, meu marido queria que ele estivesse aqui, mas ele foi trabalhar hoje, mudou de horário, que chegou de férias, e aí fez uma confusãozinha lá no trabalho, mas eu sei que ele vai ver no YouTube, tá lá me vendo depois. Gente, quando eu casei com o Jô, eu vim de uma vida de decepções amorosas, eu estava no mundo, eu falei, Deus, olha, quer saber de uma coisa? Eu quero uma pessoa assim, quero moreno, eu quero alto, sabe, mas olha, não vem com esse povo do Piauí para mim, que eu não aguento mais esse povo do Piauí, sabe? E de verdade, gente, Deus me deu um moreno alto, forte. Vocês sabem que há quem diga que o meu marido está choncho, mas não, ele está forte, E assim, ele é do Piauí.
Sabe, e às vezes eu fiquei entendendo. E para mim, gente, por que eu não queria isso? Porque eu estava dentro de uma igreja onde 99,9% do povo era do Piauí, só eu era paulista. Aí você fala, Bel, você tem um sotaque. Gente, quase 15 anos convivendo com esse povo. Falando, né, com sotaque, a gente pega, não tem como. Então, para mim, foi desafiador. Eu estava dentro de uma outra cultura. Então, eu falei, não, para mim não dá. Para mim, eu não quero, sabe? E de verdade, gente, nem sempre é do jeito que a gente quer. Mas eu tenho certeza que ele foi a melhor pessoa que aconteceu na minha vida. Sem ele, eu não teria os meus filhos, sabe? Sem ele, eu não estaria aqui. Amor, coração pra você. E assim, sabe, gente? O crer, sabe, como eu posso falar, a gente vive, né? Nós cantamos aqui, teu reino é eterno, sabe? Nós somos cidadãos do céu, sabe? Nós somos sacerdotes real, nós somos raça eleita, sabe? Então, quando a gente está hoje, a gente não está em qualquer sistema, sabe? Existe, acho que é na Inglaterra onde tem a rainha, né? Pô, lá é um sistema de quê? De reino. Aqui a gente tem o quê? Tem a presidência, não é? Tem o nosso presidente, toda a autoridade foi constituída por Deus. Mas só que nós não somos daqui. Nós somos constituídos de um reino. E o rei, ele faz o que no reino? Governa, reina. Quem manda no reino? O rei. Quem desmanda no reino? O rei. Então, o que acontece, querido? Você não está aqui para ditar ordens. Você está aqui para obedecer. Já foi estabelecido. Então, se você está debaixo desse reino, é autoridade sobre a tua vida. E nós já aprendemos que onde a gente está, debaixo de onde a gente está, ali está a prosperidade. Debaixo da obediência, a gente encontra prosperidade. E, amados, ainda assim, sabe, da mesma forma que, acho que até o nome do meu filho foi escolhido por conta desse versículo, que Caleb, né, quando chegou, falou, eia, né, ele falou assim, passou já 45 anos da promessa que foi me feita. E eu estou como? Na mesma convicção. Sabe, é inabalável. Não importa o tempo que passe. Você tem que permanecer inabalável naquilo que foi confiado a você. Ah, mas eu não estou vendo acontecer. Fique firme. Ah, mas eu não vejo meio de acontecer. Permaneça. Porque quando você obedece, a provisão, ela gera sobre a sua vida. Ela brota, ela nasce sobre a tua vida. E de verdade, gente, não nasce a conta-gotas. Nasce a florestas. A Patrícia acabou de falar de dízimo e oferta aqui, gente. Sabe, de verdade, eu sei que você tem prosperado nesse lugar. Eu sei que coisas você tem alcançado. E eu peguei uma frase do pastor João Roberto, que ele diz assim, ó: se não vivermos debaixo do padrão que Deus tem para nós, se não chegarmos ao que o Deus preparou, conquistou para nós, ou seja, tudo aquilo que Ele, Deus, se empenha e trabalha para que nós sejamos, é uma covardia. Queridos, se a gente não viver, sabe, nessa expectativa daquilo que Deus trabalhou, criou para cada um de nós, é uma covardia, gente. Sabe, porque já foi estabelecido. Não é porque você não pagou que não teve um alto preço. Não é porque foi preço e foi preço de sangue. Foi sangue derramado para que nós estivéssemos aqui hoje. Sabe, para que nós tivéssemos sido resgatados, justificados, sarados. Sabe, então não é porque você não pagou nada que não teve um preço. Teve um preço a pagar, sabe? E agora a gente vai ler em Hebreus 3, do 7 ao 12. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Hebreus 3. Aleluia, o Senhor é bom. Hebreus 3, do 7 ao 12. Vem dizendo assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz e não endureceres o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, vieram as minhas obras por 40
vieram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei. E contra essa geração disse: estes sempre erram no coração. E também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei a minha ira: não entrará no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, para que jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração e incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esse versículo o pastor também leu domingo. Queridos, e sabe, Paulo também, sabe, ele tem uma passagem que ele pega e fala assim: eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu pregando, eu não seja encontrado desqualificado. Existe um livro muito bom, devia ter trazido ele, Qualificados, e ele fala muito sobre a qualificação, sabe, que a gente tem que ter para estar no ministério, para estar servindo, para estar fazendo as coisas do Senhor. E até a Cris fez um cartaz aqui muito bacana. Crer é a ir além com as ferramentas certas. Então não é só crer. A gente precisa ir além e não é de qualquer jeito. É com as ferramentas certas que a gente precisa ir além. Então, a gente percebe que se aqui nessa passagem, ele falou, tendo cuidado. Por quê? Se você não crê, como que você vai se encontrar afastado de Deus? Você vai ser tido como incrédulo e você não tem descanso. Isso não é comigo, isso não é com você. Isso é para aqueles que não creem. Por isso que é a importância de ter o crer que envolve fé. É fé e o crer com a fé, o fé com o crer. E existe algo, sabe, que a gente precisa entender. Que na nossa trajetória como cristã, anda lado a lado, gente. Lembra lá no começo que eu falei? Quem se isola busca seus próprios interesses. É bom andar em dois. E de verdade, gente, a gente vê, sabe, que é só crer. Não, é só ter fé. Não, precisa andar com os dois alinhados lado a lado. Por isso que no começo eu falei, sabe, quem se isola busca seus próprios interesses. Mas quem anda em dois, e o próprio versículo fala, que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E aqui refere ao quê? Ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está com a gente. É o cordão de 3 dobras, que não se quebra facilmente. Então, sim, nós temos um Deus, sabe? Temos Jesus, o Deus que entregou o seu Filho por amor de cada um de nós. Ele foi, mas ele deixou um Consolador dentro de cada um de nós. Então, querido, sabe? A gente crê, e não é de qualquer jeito. Precisa, sabe? Porque se a gente aprendeu que fé é tomar como verdade, se o crer é tomar como verdade, isso é uma das definições de crer. Fé é uma dinâmica de antecipação, que não se trata, é aquilo que você não viu, mas você sabe que existe. Então, é como eu dei o exemplo aqui, do corredor. O corredor existe. A revitalização, você não vê pelos olhos da fé. Mas hoje, gente, olha para você ver como é que é a tecnologia. O pastor já mostrou, não foi? Um vislumbre de como vai se tornar tudo isso. Então, ele tem uma ideia. Sabe, você já pode planejar. Você já pode, olha, é assim que eu vou fazer. Mas como que isso? É crendo e colocando fé nisso. Não dá para ser um crer sem fé, porque se torna vazio. Sabe, não tem como na nossa vida. A gente tem que andar lado a lado. E sabe, queridos, a gente, quando fala de crente, você pode perceber. De um tempo para cá, você percebe que essa questão do crente se tornou banal? Ah, não, fulano é crente. O que as grandes mídias colocam? É o pessoal do coque, é o pessoal do saião, é o pessoal que depila, é o pessoal que fala grosso, é o pessoal que... Não é isso? Mas não é disso, gente. Crente, crê. Crente, crê. Sabe, a gente não pode dar ouvido para que o diabo fique falando sobre as nossas vidas. É porque o mundo coloca isso para a gente. Mas nós não. Sabe, quem nós somos? Nós somos o povo mais feliz da terra. Sabe, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu vou ir além. Sabe, eu sou sarado, eu sou suprido. Nada me falta. É isso que nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E não aquilo que o mundo coloca a gente para ser. Aquilo que o mundo rotula você para ser. E apesar de toda essa situação, quando o calo aperta, ele sabe quem vem procurar. Por quê? Porque o crente crê. Ele está ligado a isso. Então não dê ousadia mesmo para essas coisas, porque, sabe, amados, a gente tem paternidade. Nós temos um bom pai. Sabe, a gente não é filho de qualquer um, não.
foi pago um alto preço, e isso tem que ser muito forte dentro do nosso coração. Que a gente não é qualquer um. E assim, a gente somos crentes sim, porque a gente coloca a palavra do Senhor. E não é qualquer palavra, é a palavra da fé. Ela tem prioridade na minha vida e na tua vida. Sabe, ela ocupa um lugar de honra na minha vida e na tua vida. A Patrícia acabou de falar, guiadíssima, quando a Flávia disse a ela. Entendeu? Então, aquilo que você honra é daquilo que você recebe. Onde você investe tempo e dinheiro, é aquilo que você valoriza. Então, queridos, sabe, aqui a gente costuma muito falar do nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida. Ele não é um ministério que vai pegar você para promover o ministério. Não. Ele é um ministério que está pronto, baseado na palavra de Deus, para promover pessoas, entendeu? A alcançar novidade de vida, a ser restaurado, casamentos restaurados, vidas transformadas, sabe? Então a gente está muito bem alicerçado, sabe? Na palavra de Deus. Então se você veio aqui, você veio para dar certo. Não tem como você entrar nessa igreja, você ouvir, gente, um culto você já é impactado. Um culto você já é impactado. Porque você começa a ouvir coisas que fala, nossa, eu nunca tinha visto esse versículo. Eu não tinha visto por esse lado. Gente, quando o pastor falou aqui domingo, da incredulidade. Ô, gente, pelo amor de Deus, a casta de demônio é o povo que não crê. É o povo que não crê. Sabe? Eu vou ler um pouquinho aqui mais pra frente. E vocês vão ver que, Deus é maravilhoso demais, porque fala assim, Bel, então tá bom, mas a Bíblia fala que os demônios creem que estremece. Sim, eles creem que estremece. Gente, a gente tem um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Um sopro dele, gente. Um sopro dele. Você tem noção do que é capaz de fazer? Quando naquela passagem que o menino estava endemoniado, que orou e falou assim, vai para expulsou o demônio e foi para os porcos, é isso? Não quero. Não quero voltar para lá, me põe naqueles porcos ali que eu prefiro. Você está entendendo? Então lá a gente não é um bom lugar. Aqui é um bom lugar, aqui você tem uma boa palavra e é aqui que você vai crescer e vai avançar. Sabe, queridos, então não basta só a gente crer. Sabe, como eu falei, existem algumas ferramentas para que a gente possa seguir e avançar. Então, a gente vai parar. Se não é só crer, o que eu tenho que fazer? O que tem que ter mais? É justamente isso, é o fazer. Você precisa fazer alguma coisa. Ah, mas eu só crer? Não, a fé constrói. A fé constrói. Eu creio com o meu coração, declaro com a minha boca e as coisas são... Sabe, eu estava pensando, pastor, a fé e o declarar é como se fosse uma impressora 3D. Você vai declarando e vai fazendo. Uma impressora 3D, gente, não é do dia para a noite. Não é igual você vai lá, clicou e imprimiu a folha. Não é. Ela imprime 3D. Então existe um processo. E se você parar de crer, se você parar de falar, não vai concluir aquilo que você quer. Então a fé, ela é comparada sim. Eu vejo isso como uma impressora 3D. Bel, você viu isso na Bíblia? Não, é o que eu penso. Porque hoje eu tenho muito isso de trazer exemplos do meu dia a dia, porque eu consigo me apegar. A palavra, ela me traz a segurança, mas existem coisas no meu dia a dia. É igual, o Marcos trabalha com obra. E quantas analogias que ele não tem do trabalho dele? O nosso próprio Jesus, ele falava por quê? Por intermédio de quê? De parábolas. Por quê? Era mais fácil para assimilar aquelas pessoas que estavam ali. Então, a gente também ter esses exemplos, ter isso convicto dentro da gente, é muito importante. Além de fazer, gente, é agir. Eu achava que fazer e agir era a mesma coisa. E não é. Agir é você agir de forma intencional. A gente tem que ser intencional naquilo que a gente está fazendo. Sabe, orar de qualquer jeito? Pedir de qualquer jeito? Não, queridos. Seja intencional, seja direto naquilo que você quer, naquilo que você precisa. Além disso, nós temos que ter uma prática. Não é só uma vez. Eu criei, coloquei fé, pronto e acabou. Não, gente. Bel, então é para mim ficar fazendo repetição igual papagaio? Não. É para você colocar a palavra da fé em prática, na sua vida e na minha vida. Isso tem que ser uma prática, isso tem que ser um treino. A galera que treina aí já sabe, né? Se faltar um dia, no outro dia já está todo quebrado. Mas é isso mesmo, porque é uma prática, é uma contínua. E também o falar.
Você precisa falar. Eu dei um exemplo da impressora 3D. É você falando, é como se fosse o combustível, para que as coisas sejam concluídas. Sabe, você vai declarando a palavra. Quando, irmão, você não souber o que falar. Porque às vezes a gente se encontra numa situação dessa. De tanta pressão que você fala, eu não sei nem o que eu vou falar. Pega a Bíblia. Sabe, fala assim, olha, olha o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, essa dificuldade aí não vai me deter. Sabe, eu tudo posso naquele que me fortalece. E vai pegando os versículos, gente. Se não sabe, busca no Google. O Google ajuda. Coloca lá no Google, ó, estou passando por essa. E outra, se você vai procurar no Google, o que você vai fazer? Você vai procurar no Google cura. E na frente da palavra você vai colocar verbo da vida. Porque você vai ver o que nós do verbo da vida temos baseado na palavra sobre cura. Porque tem muita coisa sobre cura. Mas eu tenho certeza que tudo que você pesquisar e você colocar verbo da vida, vai te dar uma direção mais específica. Você vai falar, nossa, é justamente sobre isso que fala na minha igreja. Senão, o que acontece? Você começa, sabe, a fazer um self-service, misturar tudo, e depois no final do dia não vai dar bom. Não vai dar bom. Imagina, você vai no restaurante, você põe sopa, você põe churrasco, você põe farofa, você põe salada e vai comer tudo junto. Não, gente. Sabe? Então, vamos fazer de forma intencional. E outra coisa, gente, é obedecer. Como eu falei, sabe? Quem obedece, uma definição de obedecer é cumprir ordens. Quem obedece, cumpre ordens. Quem cumpre ordens, honra. Honra está ligada ao quê? A fidelidade. Sabe, queridos, a gente tem vivido sob uma palavra aqui na igreja, que será um ano de galardões e recompensas. Galardões e recompensas. Não é no singular, é no plural. Ou seja, é mais de um. Vai ter a transbordar. Você vai ter a um nível, sabe, de como Pedro foi pescar. Sabe, ele vai pegar e não vai ser só para ele. Ele vai falar, vem, ó, é por aqui. Vem, tem mais. E é isso que a gente tem que fazer. É falar assim, olha, a minha vida mudou. Vem cá, vem conhecer essa palavra. Vem aqui, ó. Vem para Mar Alto, vem pescar. Vem comigo. Sabe, queridos? E também, vamos ler agora em Hebreus 11, 6. Nem sei que oração, Deus é mais. Tá bom. Estou finalizando já. Hebreus 11, 6. Aleluia. O Senhor é bom. Que vem falando, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, ó, sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador. Então, não é só crer. Você tem que acreditar que o nosso Deus é um Deus que presenteia, é um Deus que tem galardão para cada um de nós. E a gente aprende aqui, gente, que honra é uma via de mão dupla. Não tem como eu honrar sozinho. Sabe, se eu honro alguém, sabe, não é porque eu vou fazer isso, né? E porque eu estou fazendo isso, ele vai fazer por mim. Não é por barganha, não é por troca. Mas é uma via, gente, é uma estrada que você constrói. Então você vai honrando, imagina só no mato alto, você vai roçando. Quando você chegar até aqui, você deixou um caminho, você honrou. Quando você volta, para esse que vai vir, o caminho já está feito. Então é uma via de duas mãos, ela vai e vem, sabe? E a gente, como eu falei, sabe, a gente tem exemplos na Bíblia, sabe, de grandes homens que receberam recompensas e galardões. A gente tem Abraão, que obedeceu. Ali foi falado o que para ele? Olha, o mesmo Deus que falou, eu vou te dar um filho, foi o mesmo Deus que falou o quê? Me entrega o teu filho. E ele fez o quê? Ele discutiu. Ele quis essa lógica. Oh, agora, você me dá e depois você vai tomar de mim? Como assim? Não, ele obedeceu e ele recebeu um galardão. E a história de Abraão é muito, sabe, a gente olha assim os grandes homens de Deus e fala, uau, né, ele foi perfeito, ele foi magnífico.
Mas, gente, de verdade, ele também tentou dar o jeitinho brasileiro. Ele também tentou, sabe, ali quis, não, vamos facilitar, que acho que, né, vou facilitar para Deus, deixar um pouquinho mais fácil. Queridos, Deus não precisa que você facilite nada para Ele, tá bom? Ele sabe o que tem para cada um de nós. José também, sabe, José sonhou, e é incrível nessa passagem que fala de José, ele todo inocente. Nossa, eu tive um sonho que os feixes, né, olha que lindo, eles vão se prostrar diante de mim. Eu acho que eu fico pensando, se eu fosse José, olha só, né? Não, teve um sonho, beleza, que os feixes iam se prostrar, que o céu e a lua tal. Aconteceu tudo o que aconteceu, os irmãos colocou ele numa cisterna e foi vendido como escravo e caiu numa prisão, entendeu? Aí depois foi lembrado, foi exaltado, chegou fome naquele lugar, e quando pensar que não, olha a situação, os irmãos prostrados diante dele. Queridos, a gente tem que estar muito conectado, muito alinhado com a palavra, para não falar, agora eu te pego, agora é a minha vez. Você acha que pela vontade sua e minha, não vou querer que aconteça tudo isso não, Deus vai me honrar agora, é já, bem agora, bem nesse momento agora, tá vendo? Quem te viu passar na prova, né? Te ajudou, você vai se arrepender. Não é assim, queridos, não é assim. O nosso Deus é um Deus, sabe, longâmino, é um Deus de amor, sabe, e assim, sabe, esses grandes homens de Deus receberam recompensa divina, e foi pela fé e pela obediência. Sabe, queridos, o crer, sem a gente ter essas coisas, não adianta. E aqui eu queria ler em 2 João, verso único. 2 João 8. Uma passagem que eu achei muito interessante, que vem falando assim, ó: acautelai-vos, para não perderdes o que temos realizados com esforço e para receber completo galardão. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que tens realizado com esforço para receber completo galardão. Querido, isso é uma advertência. Fique esperto. Toma cuidado. Anda na torre da vigilância. Para que de repente tudo que você construiu, um grande esforço, você não perca o seu galardão. E é quando que isso acontece? Sabe, não com a gente, mas gente, o dia mau ele vem para qualquer um. Por isso a importância que o pastor tem, a Laura, e esse cuidado que a gente tem de cantar a palavra. Porque tá difícil, vai cantar a palavra. Tá difícil, vai falar da palavra. E os louvores falando da palavra, gente, é imprescindível. Porque na hora da pressão, tem hora que você não consegue, sabe, nem o que falar, igual não tem o que falar, canta o louvor que canta a palavra. Pelo menos você vai estar ali, ó. Sabe, a música, ela tem esse poder, sabe, de te tirar de uma condição, de te mergulhar, de levar você para dentro, de levar você mais a fundo, sabe? Então, que a gente tenha cuidado, porque aqui, gente, a gente entende que o quê, ó? Acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizados com esforço para receber completo galardão. Gente, se tem algo completo, pode ter algo incompleto. E também pode ter nada. O que difere isso? Aqui a Bíblia vem falando de um completo galardão. Mas, o que acontece? De repente, a gente não, porque a gente sabe, gente, é como eu falo. A gente ouve tanto essa palavra, a gente fala tanto dessa palavra, mas se existe uma advertência e existe um completo galardão, sabe, é como os níveis, né, de colheita. Se tem um nível máximo, querido, é muito raso você ficar na primeira medida. Sabe, foi distribuído os talentos para cada um de nós. Não, eu só tenho um, então vai que alguém rouba de mim, eu vou guardar. Não, querido, vai para cima, agarra essa palavra da fé, crê, confessa, sabe, faz, age, muda, pratica, fala, obedece, coloca essas coisas em práticas, que não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo essas coisas na minha vida e na sua vida. Sabe, queridos, e eu fiquei pensando, a gente falou, né, sobre o crer, sobre a fé. Tem em comum fazer, crer, fazer, agir, mudar, praticar, falar, obedecer.
Tudo isso são ações. Eu creio, eu faço, eu ajo, eu decidi mudar, eu vou praticar, eu vou falar, eu vou obedecer. Queridos, verbo na língua portuguesa quer dizer o quê? Uma ação. Abra comigo em 1 João. Não, João 1:1. 1 João não, João 1:1. Eu queria que o pessoal do louvor viesse para cá, por favor. Aleluia. Vamos ler João 1:1. O Senhor é bom. João 1:1. É um versículo muito conhecido, vem dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio ele era o verbo, a ação, o haja. Se a gente for lá em Gênesis, ele falou o quê? Haja. No princípio, ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. Ou seja, Jesus estava com Deus. E ele era Deus. Uau! A gente está falando da trindade. Sabe, não é uma separação de falar, é o primeiro importante, segundo importante, terceiro importante. Não, queridos. A gente falou de um cordão de 3 dobras, que não se quebra facilmente. Então, ó. E ele era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, sabe, de verdade, a gente está numa idade, eu estou, né, numa idade que, de verdade, não existe mais coincidência para mim, sabe, existe propósitos. Sabe? Então, se o verbo estava com Deus, e se a gente está falando de ações, verbos a ser praticado, queridos, a gente precisa pegar. Porque a própria palavra do Senhor nos fala em Hebreus 1:3, vem falando o quê? Que Cristo é a expressão exata de Deus. Sabe, queridos, eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar um louvor. Sabe? Então, para a gente poder se apegar, sabe que não é só crer. Sabe, desde o princípio, o crer, ele já estava ali estabelecido. Ele era o verbo era Deus, estava com Deus, e através do verbo, através do haja, através da palavra, tudo que foi feito se fez. Então, queridos, não tem como a gente não agarrar essa palavra, não tem como a gente não colocar isso para dentro. E de verdade, amados, eu não falei nada diferente daquilo que vocês já estão ouvindo. Eu só quis trazer mesmo a questão do crer, porque o crer sem fé é uma ação, é um comportamento, é você fazer acontecer. Sabe, pela tua força? Não, porque pela tua força você vai ver o que os olhos carnais vê. Mas, quando você une fé, é o que você faz acontecer. Quando você une fé, é onde você consegue transbordar. Então nós vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. Com um louvor que diz, no início era a palavra. Sabe, ele era Deus, ele estava com Deus. Sabe, nada do que a gente tem, nada do que foi feito se fez, se não fosse pela palavra. Aleluia. Deus é bom, gente. Obrigado, André. Olha, vou te falar uma coisa, viu? Enquanto a Bel falava aqui, eu mostrei para o Marco ali, ela falou algumas coisas a respeito da fé, né? Nós somos um povo da fé, amém, gente? E aí eu creio em nome de Jesus que a Bíblia diz, né, no livro de Hebreus, ela fala sobre a galeria da fé. Não sei se você já prestou atenção nisso lá, mas Hebreus no capítulo 11 fala da galeria da fé. Então, assim, que esses homens fizeram grandes coisas pela fé, então é importante a gente ouvir sobre fé, aprender sobre fé, como que fé funciona. Só para a gente ter uma ideia, no versículo 3 de Hebreus 11, a Bíblia diz assim, pela fé entendemos. Então, se a gente entende as coisas pela fé, gente, para de querer entender as coisas pelo natural. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Não dá para a gente entender as coisas espirituais com a mente natural, porque é pela fé que a gente entende. Se a gente não usar a fé para entender o que Deus está fazendo,
a gente vai começar a calcular, a mensurar e querer colocar dentro de uma estrutura, dentro de uma planilha que não cabe. Está comigo? No verso 4, pela fé Abel. No verso 5, pela fé Enoque. No verso 7, pela fé Noé. No verso 8, pela fé Abraão. No verso 20, pela fé Isaac. Verso 21, pela fé Jacó. Verso 22, pela fé José. Verso 23, pela fé Moisés. Verso 31, pela fé Raabe. A prostituta, ex-prostituta, né? Raabe está lá na galeria da fé. Aleluia. E Jó não está. Eita glória. Por que foi falar isso, né? Agora no final do culto, falta 5 minutos para acabar. E eu não vou falar para você porque que Jó não está na galeria da fé. O que é um exemplo de fé para muito crente. E sabe por que eu não vou falar? Que é justamente para você ficar curioso para o próximo culto. Eu vou te falar uma coisa, ó. A Netflix faz isso com você, você gosta. A Amazon faz isso com você, você gosta. Você maratona uma série às vezes porque ela sempre termina, já reparou? Sempre termina de um jeito que você fica querendo saber do próximo. Mas que bexiga é essa? Por que o Jó não está na galeria da fé? Não, ele não fala de Jó, pelo amor de Deus. Fala de qualquer outro menos de Jó. Não taca pedra em mim não, gente, pelo amor de Deus. Mas ele não está, é a Bíblia. Tá bom? O verso 32 fala de outros. Fala de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e até dos profetas. Mas ele não está lá. Mas a Bíblia não deixa nada sem ser esclarecida. Tem os motivos pelo qual ele não está na galeria da fé. Deixa para a próxima. Eu até mostrei para o Marco ali que a Bíblia fala de uma galeria da incredulidade. E em nome de Jesus eu não quero estar nesse meio. A Bíblia fala, está lá, 1 e 2 Timóteo tem a galeria da incredulidade. Himeneu, Fileto, Alexandre, James e James, Demas e Elimas, o mago. Aleluia, olha só. Eu não estou vendo na galeria da incredulidade Marco, Malu, Fatinha, Leonardo, Leila, Doutor, aleluia, Bel, Flávio, Felipe. Amém? Está comigo? E aí você coloca o seu nome aí também. Não está lá, seu nome está na galeria da fé. Então hoje a gente sai daqui sabendo o que fazer para botar a nossa fé em ação. Você pode mostrar sua mão assim? A gente sempre usa, né, a mão assim, né, para a gente definir, né, os 5 dons ministeriais, o ministério de socorros e tal. Mas hoje vamos usar ela então para a gente aprender algo sobre fé. O que a Bel disse hoje aqui. A fé, gente, ela vem por ouvir. Tá comigo? A Bíblia diz isso. A fé vem pelo ouvir. Então, primeira coisa que a gente tem que saber: ouvir sobre fé. Segunda coisa, crer. Terceira coisa, falar. Quarta coisa, receber. E quinta coisa, agir. Eu vou saber que a minha fé é uma fé operante quando eu ouço, eu creio, eu falo, eu recebo e agora eu vou agir à altura daquilo que eu ouvi. Amém? Então, em nome de Jesus, tenha uma noite abençoada. A gente está de volta no domingo, às 9 horas em Guaratinguetá, né? O Fortalecendo a Visão. Todo mundo sempre está super convidado para estar lá. E depois a gente está de volta aqui no nosso culto da família às 18 horas. Eu encorajo você a não faltar, convide pessoas. Tem sido maravilhoso, em nome de Jesus. Desculpa o transtorno, né? A gente ainda não terminou a pintura, vai ser feito mais coisas. Então pode ser que a gente venha assim e se depare às vezes com uma outra, entre aspas, bagunça. Mas é para o melhoramento nosso, amém? Desculpa o transtorno, é para melhor atendê-los, em nome de Jesus, tá bom? E a gente não pode, né? Ai meu Deus, não vou falar isso não. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus, amém? A gente se vê no domingo então, gente. Beijo no coração.